descobriram. Parem as máquinas. Descobriram que o espiritismo é genético. Que existem genes que explicam a capacidade de conversar com os espíritos. Onde está seu Deus agora? Modificando geneticamente as pessoas para que elas consigam falar com fantasmas. É lá que está seu Deus. Gastando energia divina para nos transformar em para-raio de fantasma. É lá que está seu Deus. Hoje eu vou discutir aqui no Blá Blá o artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria que supostamente disse que achou os genes responsáveis pelo espiritismo. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia, tá bom? Então o artigo que nós vamos discutir foi colocado na mídia, a mídia inteira. Se você entrar no Globo.com, no UOL, em todas as plataformas grandes, você vai ver a discussão do artigo que fez uma análise genética de pessoas e a partir dessa análise genética de pessoas disse que pessoas têm mutações que permitem que elas... Mas ele não fala isso com tanta clareza e de maneira... Ele deixa subentendido. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o artigo, ele é esse aqui, ó. Então, eu já vou explicar como foi feito isso. Então, como que eles tentaram chegar a essa conclusão. Mas é esse aqui que ele vai pegar mediunidade e vai tentar fazer uma explicação genética da mediunidade, beleza? Então, o que ele fez, basicamente, foi que ele pegou pessoas e ele dividiu as pessoas em dois grupos, os médiums e os não médiums. Então, você tinha um tratamento e um controle. Os médiums seriam o tratamento e os não médiums seriam o controle. E ele fez uma análise genética dessas pessoas e ele descobriu que o grupo das pessoas que se diziam médiums, eles tinham genes, eles tinham mais mutações em alguns genes que dariam uma impressão, dariam uma tendência de que talvez a mediunidade tivesse ali na genética, certo? Então foram 54, 55 pessoas de cada lado, e aí eles fizeram as análises genéticas dessas pessoas. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que esse vídeo que vocês estão assistindo, ele é totalmente tendencioso no sentido de que mediunidade não existe nenhuma evidência científica de que mediunidade existe. Existem centenas de artigos científicos que mostram que todas as pessoas que foram analisadas e diziam ser médiums não tinham habilidade nenhuma ou não existe comprovação científica nenhuma de que mediunidade existe, tá? Esse é o primeiro ponto importante da gente dizer. As pessoas que participaram desse artigo se diziam médiums. Em nenhum momento a mediunidade foi testada. Eles pegaram pessoas que, eu sou médium e eu tenho comprovação, e a comprovação que eu tenho é que o meu amigo que também é espírita diz que eu sou. Então não existe nenhum teste, nenhuma evidência, nada nesse artigo que foi apresentado que diz, que comprova que aquelas pessoas que escutam espíritos, aquelas pessoas que escrevem através de espíritos, aquelas pessoas que veem espíritos, realmente as veem, tá? Não tem nada no artigo nesse sentido. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar, que você que está assistindo tem que entender, é que o que eles avaliaram é uma tal de mediunidade autodeclarada. Eu me declaro médium, portanto, eu estou eleito a participar desse artigo que está sendo publicado, tá bom? Beleza? Dito isso, vamos fazer uma análise do trabalho propriamente dito. Então eles separaram os grupos, e a hora que eles separaram os grupos, é que a gente vai discutir método científico. A gente vai discutir como o experimento foi feito, beleza? A hora que eles separaram os grupos, então eu tenho um grupo de pessoas médiums e eu tenho um grupo de pessoas não médiums. O que você espera é que esse grupo aqui seja semelhante a esse grupo aqui, tá? E que essa amostragem seja significativa da população para ela fazer sentido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a idade média dos dois grupos não batia. Então os médiums tinham em média 55 anos,
os não médiums tinham em média 44 anos. Então, você já tem uma diferença entre esses grupos, beleza? A segunda coisa que é importante é que entre os médiums você não tinha a independência de amostra que você espera de uma análise estatística. Por quê? Porque entre os médiums você tinha uma frequência grande de pessoas que eram parentes, você tinha irmãos e, mais importante, alguns irmãos que eram apresentados ali eram gêmeos. Então, olha só que interessante. Além dos grupos eles não serem iguais, eles não são comparáveis, você tem 10 anos de diferença de média entre um grupo e outro, você também tem uma dependência entre as pessoas que fazem parte dos grupos dos médiums. Essa dependência entre essas pessoas aumenta, por exemplo, a probabilidade de eu ter uma mutação e meu irmão também ter. Ainda mais se a gente estiver falando de gêmeos. Então, o que você vai ter é que a amostragem não é uma boa amostragem. E isso gera um problema estatístico, porque se você não tem amostras independentes, o fator que você está vendo ele pode ser explicado por outra coisa. Então, eles têm genes, eles têm essas mutações porque eles são gêmeos, ou eles têm essas mutações porque eles são médiums, porque eles são parentes ou porque eles são médiums. Então, a amostragem, ela tem dois erros. O primeiro não existe evidência nenhuma de que essas pessoas enxergam espíritos, e a segunda o tipo de amostra, ele está enviesado, ele pode estar, eu não estou falando que está, ele pode estar enviesado. Então a gente está falando de uma ciência não boa, de uma ciência que tem problemas de amostragem, de problemas estatísticos, beleza? Daí eles pegaram essas pessoas com essas características, fizeram análise genética dessas pessoas e falaram: o número de mutações nas pessoas que têm mediunidade é maior do que o número de mutações das pessoas que não declaram mediunidade, beleza? E aqui eu vou pedir licença para quem está assistindo, para eu colocar uma imagem aqui na tela, tá bom? Então o que vocês vão ver aqui é uma análise estatística muito bem feita, que tem uma correlação muito alta, uma correlação de 94%. E o que essa análise estatística com uma correlação muito alta mostra é que o número de pessoas, a quantidade de consumo de queijo por ano explica o número de pessoas que morreram enforcadas nos seus lençóis. Tá? Então a gente consegue perceber aqui muito claramente duas coisas. Se você não quiser ser enforcado pelo seu lençol, você tem que parar de comer queijo. Ou, se você gosta de comer muito queijo, você deveria dormir numa cama sem lençol. E a gente consegue perceber que o consumo de queijo explica isso daqui, ó. Na verdade, que o consumo de queijo explica isso daqui com uma correlação de 94%, certo? Então essa é a primeira, eu só estou acrescentando dados aqui para a gente explicar melhor aquilo que a gente está vendo. Eu vou colocar um outro aqui, ó, que é muito importante, tá? Beleza? Isso daqui é muito importante, porque esse dado aqui é assustador. Então o que a gente tem aqui, ó, é o número de pessoas, de afogamentos em piscinas e o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, sempre que o Nicolas Cage aparece num filme, a quantidade de afogamentos em piscina aumenta. Então, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Antes de entrar numa piscina, vejam se tem filme do Nicolas Cage no mercado. Tá? Então, por favor, não esqueçam disso. Então, Rebequinha, quando a gente vem aqui em casa, quando a gente está aqui em casa, você toma cuidado. Se tiver filme do Nicolas Cage no ar, você não deveria entrar na piscina, tá bom? Beleza?
Então tá certo. Tem eu estou gravando isso em live, tem um comentário da Renata falando que correlação alta seria acima de 95%. Depende do mundo que você está falando. Quando a gente pega dados não experimentais, uma correlação... você pega dados de ecologia, por exemplo, correlações acima de 70% são altíssimas, tá? Então a primeira frase que a gente precisa falar, vamos lá, é que correlação não é causalidade. Desculpa, não é causalidade. Eu enxergar uma correlação não quer dizer que aquela causa ela tá real, beleza? Então vamos voltar aqui para os dados. Então eles falam assim, ó, a evidência que a gente tem é que você tem uma alta relação entre ser médium ou melhor, puxando no cantinho aqui, ó, entre se declarar médium e você ter mutações no seu sistema, nos seus genes, tá bom? Mas vamos lá. Quais são esses genes? Esse aqui é o lado muito importante. Então, os autores do artigo, eles focam em algumas mutações, mas eles parecem ignorar outras mutações, beleza? As principais mutações que são encontradas nas pessoas que se declaram médiums são aquelas ligadas ao sistema imunológico e ao sistema de produção de muco do sistema gastrointestinal. Então, olha só que interessante. Eu vou lá, separo as pessoas, olho para um tipo de característica, e aí eu vou fazer uma análise genética e eu na minha discussão, eu faço uma opção por ignorar a maior parte dos genes que eu descobri. Certo? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu ficar resfriado, eu vou enxergar mais fantasma? Ou quer dizer que se eu tiver uma dor de barriga, eu vou enxergar mais fantasma? Então, ao optar por não discutir esses dados, ao optar por não discutir esses genes, a gente começa a perceber uma característica que é bastante importante desse artigo e de muitos artigos que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê, que é o fato do autor, e em ciência a gente chama isso de efeito do observador, direcionar a resposta para o lado que ele quer, tá bom? Então, beleza. Então, a maioria dos genes não estão ligados ao sistema do nosso cérebro, ao nosso sistema sensorial, uma ampliação do nosso sistema sensorial para perceber sinais que outras pessoas não estão conseguindo perceber. Então, o que o autor faz? O que os autores fazem? Eles focam nos genes do sistema sensorial. Então eles vão falar assim, ó, e também tem mutações nos genes do sistema sensorial. Tá bom? Beleza? Só que em nenhum momento do artigo eles discutem que mesmo no sistema sensorial as pessoas não apresentam as mesmas mutações. Porque o que eu esperaria? Eu esperaria que, por exemplo, 90% das pessoas falam que estão sob influência de espíritos para escrever ou para falar as coisas, certo? Então o que eu imagino? Que eu deveria ter mutação no sistema auditivo das pessoas. Se as pessoas veem fantasmas, eu esperaria que eu devia ter mutações no sistema visual das pessoas. Só que a grande parte das mutações que são encontradas nas pessoas que se dizem médiuns são ligadas ao sistema olfativo e gustativo. São ligadas ao cheiro e ao gosto e não à visão e à audição. E aí, a hora que você vai ver os dados, nenhuma pessoa diz que sente o cheiro de fantasma igual a minha tia sente o cheiro de barata. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante isso. Grande parte das mutações não são comuns, ou seja, você vai ter mutação em vários dos genes,
Você vai ter mutações que vão estar acontecendo no sistema nervoso inteiro, e a maior parte dessas mutações, mesmo no sistema sensorial, não estão ligadas à visão ou à audição. Então é muito interessante que os autores focam, eles esquecem a maior parte das mutações, eles focam nas mutações do sistema sensorial, mas em nenhum momento eles discutem que mutações são essas. Em nenhum momento eles estão dizendo que não são as mutações que se espera se uma pessoa está enxergando alguma coisa, se uma pessoa está ouvindo alguma coisa, que a gente vai encontrar nesses genes. Então a gente vê dois problemas. A gente vê um problema na coleta dos dados, como esses grupos foram formados, e a gente também vê um problema na direção que os dados são discutidos. E aqui a gente não está fazendo nem uma análise dos resultados, se os resultados estão certos, se estão errados, se tem mais mutação ou não. Vamos partir do princípio que tem mais mutação. Mas os autores deliberadamente esquecem ou discutem muito pouco sobre os tipos de mutações que a gente vai encontrar. Certo? Então é muito interessante a gente perceber essa tendência dos autores, que depois vai influenciar a divulgação do artigo em chegar a uma conclusão que parece que eles querem chegar. Que é a conclusão de que eu consigo explicar cientificamente essas pessoas que têm algum tipo de mediunidade. Certo? Só para vocês terem uma ideia, 80% das mutações do sistema que foram apresentadas são mutações do sistema olfatório, tá bom? Beleza? Então tá. Vamos lá, mais dados que são importantes. 50% das pessoas dizem que veem espíritos, fantasmas ou o que quer que seja. Mas só 16% das pessoas têm mutação nesses genes. Então, a hora que a gente começa a olhar para esse artigo com calma, a gente consegue perceber que ele tem problemas de método e ele tem problemas de discussão, tá bom? E aqui a gente cai num outro ponto. A gente cai no ponto do porquê o espiritismo, seja ele kardecista, seja ele umbandista, seja ele o que quer que seja, está buscando validação científica. Por que que esses caras, e isso não é de agora, não é recente, não aconteceu agora, estão procurando uma validação na ciência para algo que é claramente religioso? E por que que sempre você tem o salto lógico de analisei isso, vi os genes, vi que tem mais mutação, portanto pessoas conseguem ver fantasmas. Portanto, pessoas conseguem ver espíritos. Portanto, pessoas conseguem pegar a informação do pós-morte. Portanto, e aqui é o mais importante, existe pós-morte. E aí é que a gente tem que voltar lá para o começo do espiritismo. A gente tem que voltar para quando surge o espiritismo, surgindo em parceria com a ciência. E que o espiritismo sempre buscou uma explicação científica. E que o espiritismo, mais uma vez, está buscando uma explicação científica. Certo? Então, quando a gente olha para a história do espiritismo, esse é mais um momento de busca por uma validação de algo que já desprovou, a partir de todos os experimentos que foram feitos, de todos os testes que foram feitos com médiums, de tudo que vocês imaginarem, que qualquer coisa nesse sentido exista. Esse é mais um artigo que está fazendo essa tentativa, mas é um artigo cheio de problemas. E o que é mais interessante é que os autores eles não fazem nenhuma grande afirmação em relação à mediunidade propriamente dita. Eles levantam outras hipóteses. Meio que tendenciosamente, mas levantam outras hipóteses. E aí a divulgação desse artigo mostra que os espíritos foram descobertos, os médiuns realmente têm uma sexta, sétima, oitava característica que permitem que eles vejam as coisas. Beleza?
Então, o artigo tem problemas e eu acho muito interessante, do ponto de vista sociológico, histórico, essa busca que o espiritismo, na forma das mais diferentes formas, nessa busca que eles têm por ciência, invalidação por alguém. E se você tratar só como religião, do ponto de vista filosófico, você não precisa da validação de ninguém. Mas, a hora que você cai no campo da ciência, a hora que você cai no campo que o método científico consegue comprovar, aí a gente volta o nosso holofote para o artigo, dá uma lidinha e mostra que o artigo tem uma série de problemas. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado por acompanhar o canal. Não esquece que você consegue apoiar a gente através do Pix ou do nosso Catarse. Além disso, também não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Falou, valeu e tchau!